Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Estou vivo, graças a Deus, né? Amém. Queridos, 95%, agradeço as mensagens, agradeço as orações, que Deus continue nos mantendo de pé. Amém? Irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Neemias, capítulo 7. Eu vou tentar ser hoje um pouco mais sucinto, até para eu não abusar muito da voz também, mas nós iremos entrar num ponto e num momento bastante importante do livro. Então eu quero ler com os irmãos Neemias, capítulo 7, nós iremos iniciar esse capítulo, e juntamente com vocês eu quero ler do verso de número 1 ao verso de número 4, Neemias, capítulo 7, versículos de número 1 a 4, e quero juntamente com vocês analisar o texto, tirar lições, verdades importantíssimas daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Amém? Todos acharam? Neemias, capítulo 7. Vamos ler? Verso de número 1 diz assim: Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Hananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Hananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Amém. Vamos orar? Feche teus olhos. Graças te damos, Senhor, por tua santa palavra. Graças te damos por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou, se entregou por nós, e por sua obra perfeita, imaculada, santa e pura, nos justificou. Leva-nos, Senhor, à compreensão desse texto. Trabalha-nos, Senhor, em nosso coração, para que possamos ser moldados pela tua palavra. Nós temos esse desejo, sermos moldados pela tua palavra. Molda-nos em tua verdade. É no santo nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, irmãos? Antes de mais nada, a título de introdução, eu quero dizer aos irmãos que o capítulo 7 vai abrir um novo momento da história da narrativa de Neemias. Aliás, o capítulo 7, ele não apenas abre um novo momento, como ele abre a segunda e última parte do livro. Tudo que nós iremos tratar daqui em diante realmente já está indo para o final da narrativa do livro. A primeira parte, então, é do capítulo 1 até a conclusão do capítulo 6, mas a segunda parte do livro de Neemias começa assim, no capítulo 7 e vai até o final do livro. O que é que demarca esta segunda parte? O que é que está acontecendo? É que o tom da narrativa histórica mudou completamente. Por que é que muda? Os irmãos se lembram que no final do capítulo 6 foi concluída toda a obra em Israel. O templo já estava funcionando, e agora o muro já estava edificado, as portas já estavam assentadas. A partir de agora, tudo o que ocorrerá será numa perspectiva de que a obra principal por qual eles começaram e retornaram de Babilônia já está pronta, e vida que segue. Eles não estão mais agora focados numa obra em específico, mas agora eles precisam começar a viver e voltar às suas vidas diante de Deus. Então toda a tonalidade, toda a narrativa do livro vai ter essa compreensão até o final. Diferente de uma obra que eles tinham diante deles para reconstruir, seja o templo com Esdras ou o muro com Neemias, tudo já foi assentado, tudo já foi reconstruído.
E agora, as preocupações passam a ser preocupações espirituais. Deixa eu dar um exemplo aos irmãos. A partir de agora, Neemias vai começar a reestruturar o culto a Deus, como funcionava e como deveria ser o culto do Antigo Testamento. Depois, Neemias vai reestruturar as festas, ou principalmente a festa do tabernáculo, porque Deus é um Deus de alegria, de graça, é um Deus de festa. As Escrituras dizem isso, que Deus se alegra em celebrações da maneira como Ele prescreveu. E essa festa precisa ser, então, reestruturada novamente. Ainda olhando para as questões espirituais de todo o povo, Neemias também vai focar na confissão de pecados. Não é só nesse capítulo não, irmãos, vai até o final, tratando de assuntos que são importantíssimos para a fé e para a vida diante de Deus, para uma vida de culto diante de Deus. E vai haver, então, confissão de pecados, onde todos irão se lembrar das suas pecaminosidades, das suas vidas frívolas, muitas vezes, diante de Deus, e vão confessar os seus pecados. Vai haver aqui também um momento em que uma aliança será feita dentro do povo de Israel. Uma aliança de homens, não é a aliança de Deus fazendo com o povo, como nós já tratamos, mas uma aliança de toda a comunidade de Israel, cujo objetivo é eles não abrirem mais mão da lei de Deus. Eles farão essa aliança, para que todos entendam de uma vez só, que eles não irão mais abrir mão da lei de Deus. Também eles irão fazer um censo, fazendo uma conta e uma contagem de todos os sacerdotes que vieram e retornaram para Jerusalém desse exílio, quantos estão aptos ao trabalho, aonde eles devem trabalhar, como devem ser os turnos, porque as coisas devem acontecer e funcionar. Lá para o final do livro, eles vão dedicar todo o trabalho que eles fizeram, inclusive da reconstrução do muro, para Deus. Então a tonalidade muda, o objetivo muda da narrativa. Eles não estão mais ajuntados para realizar uma obra específica, mas agora o tom do livro é mostrando que Neemias está liderando o povo de Deus para que eles possam ter vida com Deus, uma vida íntima com Deus, diferente de um objetivo, seja a reconstrução do templo, seja a reconstrução do muro. Agora o foco de Neemias é fazer com que cada homem, cada mulher, cada jovem de Israel, cada habitante daquele lugar, eles tenham uma vida de piedade para com Deus. E a gente precisa entender o que é uma vida piedosa diante de Deus. Uma vida piedosa é aquela vida que ela é norteada, orientada, em todos os sentidos, em todas as esferas, em todos os lugares, em todos os ambientes, todos os dias, pela palavra de Deus. Isso é uma vida piedosa. Aonde eu estiver, eu agirei como um homem ou como uma mulher de Deus. Se eu estiver no trabalho, quais são as designações da palavra para eu me comportar no trabalho? No meu casamento, quais são as designações bíblicas para a minha vida marital? Se eu for filho, quais são as designações bíblicas como filho? Se eu for um patrão, quais as designações para que eu possa ser um patrão segundo o conselho de Deus? Isso é uma vida de devoção à palavra, uma vida piedosa. Ele também vai focar muito numa vida de pureza. Uma coisa é eu devotar a minha vida à palavra de Deus, outra coisa é eu fugir de todo tipo de pecado, de imoralidade. Todo tipo de pecado e todo tipo de imoralidade, porque o povo de Deus ama a pureza, e ele vai trabalhar nesse ponto. E por último, muito importante que Neemias vai trabalhar, é de todos os dias, o povo de Israel voltar-se à lei de Deus, à leitura da palavra, à compreensão da palavra, ao entendimento da palavra, e viverem essas realidades. Tudo que nós falarmos, então, a partir daqui, é focado na espiritualidade do povo de Deus, seja ela de uma forma piedosa, pura, e também ao observar os mandamentos de Deus, e não necessariamente agora liderando
gerindo uma obra específica, visto que a obra já foi terminada. Amém? Dito isso, para que a gente possa entender o contexto do capítulo 7, eu quero ler com os irmãos o versículo de número 1. E eu quero também, pela graça de Deus, expor e que os irmãos prestem bastante atenção naquilo que eu vou falar, porque é óbvio, mas muitas das vezes, lendo o texto bíblico, pode ser que a gente não se aperceba do que está acontecendo e daquilo que Neemias está nos ensinando. Somente o versículo de número 1 do capítulo 7, ele diz: ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, e aí ele vai agir, no versículo 2. Então ele dá um contexto do versículo 1. O contexto é exatamente esse. O templo terminado. O muro concluído. Homens de Israel colocados como atalaias. Cantores no seu devido lugar. Levitas no seu devido lugar. Qual é a primeira lição importante que Neemias está nos ensinando aqui como grande líder? Em primeiro lugar, objetivo concluído, trabalho realinhado. Objetivo concluído, trabalho realinhado. Mas aqui eu preciso explicar. Preciso explicar para que a gente possa entender. Queridos, todo o objetivo do trabalho de toda a nação de Israel, todos estavam envolvidos, ou no templo, ou no muro. Nós sabemos disso de acordo com a narrativa do capítulo 1 ao capítulo 6. Foi concluído todo o trabalho. Objetivo concluído. O que precisa se fazer? Realinhar todo o formato de trabalho. Por quê? Porque Neemias está destacando aqui, de forma muito sutil, mas clara e objetiva, quando nós olhamos para o que está acontecendo em Israel, 2 pontos de observação. Primeiro deles, o primeiro ponto de observação, uma vez que qualquer objetivo é concluído. Todo objetivo concluído precisa causar um impacto direto aos envolvidos. Todo objetivo concluído precisa causar um impacto direto aos envolvidos. Deixa eu trazer isso para uma realidade e para a nossa língua agora, não tão técnica. Todos os objetivos, uma vez que são concluídos, aquilo que nós colocamos diante de nós, seja a um nível muito maior, aqui no caso é nível de sociedade, por isso que eu falo os envolvidos. Qual foi o objetivo concluído? A reconstrução dos muros. Isso precisa causar um impacto, então, direto na sociedade, visto que eles estavam com esse objetivo. Ou trazendo ou afunilando isso para a ordem do indivíduo. Todo ser humano tem objetivos de vida. Uma vez que um objetivo, você pode fazer um check-in ali dizendo, esse objetivo está cumprido, esse objetivo precisa causar um impacto direto na sua vida. Todo objetivo alcançado, concluído, terminado, que não tem um impacto direto na tua vida, me desculpa a expressão, tu perdeu tempo fazendo isso. Tu perdeu tempo. Perdeu tempo, dinheiro, intelecto, esforço. E qual é o resultado disso na sua vida? Nenhum impacto. Não mudou em nada. Perdeu tempo. Você perdeu vida num projeto morto. E Neemias sabe muito bem disso. Uma vez que existe um impacto direto da conclusão de qualquer objetivo, precisa-se então realinhar os trabalhos. Dito isso, agora a gente vai colocar isso no que de fato o texto está dizendo. O muro precisa ser concluído. O muro foi concluído. Termina-se o muro. Capítulo 6, aliás, já desde o capítulo 5, já está dizendo que as portas de madeira já estão prontas. E agora elas já estão assentadas. Tudo foi concluído. Qual o impacto direto disso? Primeiro, a cidade já está delimitada. Sabemos os limites da cidade de Jerusalém.
Segundo, a cidade está protegida. Terceiro, impacto direto na sociedade da conclusão de um objetivo. A cidade é uma cidade fortificada. Ela já consegue se apresentar. São impactos diretos. Todavia, quando o sol nascer pela manhã, amanhã de manhã, o que toda a cidade faz? Objetivo concluído. Terminaram a obra. O que faz? Todo mundo estava acostumado, antes do sol nascer, se ajuntarem diante do muro e assentarem tijolo. Concluiu. O que faz com todo esse povo? Como faz o dia a dia deles? Todos já tinham deixado suas coisas para reconstruir o muro. E é justamente aqui que Neemias está nos ensinando que uma vez que um objetivo ele é concluído, precisa haver um impacto direto em todos os envolvidos, seja isso a nível de sociedade, seja isso de nível individual, e havendo esse impacto, redistribui os trabalhos. Muda todo o formato de trabalho. Amanhã, de manhã, não tem mais tijolo. Ninguém vai sentar pedra. Ninguém vai carregar pedra. O servente não vai carregar para o pedreiro. Os nobres já não estarão mais do lado dos mais simples. Está tudo concluído. E Neemias começa a fazer exatamente isso. Eu vou pegar uma parte do povo e vou colocar nas portas, vou estabelecer aqueles que são cantores, vou colocar devidamente no seu lugar e vou pegar os levitas e levar todos eles para o templo. Objetivo concluído é trabalho realinhado, porque houve um impacto direto na sociedade. Todo objetivo que você se propõe a fazer, ao concluir, ele precisa gerar um impacto direto na sua vida. Se isso não gerar um impacto direto na sua vida, você perdeu tempo. Como é que aplicamos isso? Realmente na nossa vida diária. Todas as vezes que nós nos propomos a cumprir um objetivo ou realizar um objetivo, trabalhamos, nos esforçamos por esse objetivo e agora esse objetivo ele é concluído. Ele trará um impacto e sabendo que ele trará um impacto, vários pensamentos do nosso dia a dia precisam ser realinhados, ajuntados. Vocês querem ver? Vou dar um exemplo. Desde os mais simples ao mais complexo. De forma bem simples. Todo objetivo concluído vai trazer um impacto, inclusive na sua vida profissional. Você terminou, concluiu a sua graduação. Mudou a sua fala. Até ontem você falava assim, preciso trabalhar. O que aparecer, eu faço. Tu é graduado. Não é tudo não, eu tenho uma profissão. Houve um impacto e agora isso mudou a forma de você pensar. Eu tenho uma profissão. Eu agora tenho uma carreira a seguir. Não estou falando em questões de força maior. Eu sei como funciona a economia, às vezes a gente tem que pegar e fazer coisas que nós não queremos. Eu estou falando em níveis normais da vida. Não faço mais qualquer coisa. Eu me formei, eu me esforcei, 5 anos de faculdade, labutando, só Deus sabe o que é sair da caverna da faculdade. Você vê a luz do dia de novo, principalmente no último ano. Não faço mais qualquer coisa. Tenho formação. Tenho registro. O CR de alguma coisa, de acordo com a função. Consigo viver isso. Essa é a realidade. Porque um objetivo concluído impactou a sua vida e agora você precisa realinhar o seu trabalho. Isso é óbvio. Objetivo concluído atua diretamente no teu esforço. Você se esforçou a vida inteira para atingir algo, atingiu, e agora o meu foco é um só, é este. É para cá que eu vou. É para cá, irmãos. É como jogo de futebol, a gente não pode enganar. No nosso caso, do nosso estado, vence o quê? Primeiro, o sonho de qualquer time paulista, Campeonato Paulista, depois Brasileiro, depois Copa do Brasil, depois Libertadores, depois Mundial, é assim que funciona. Foco. Ninguém está feliz só com o Paulistinha. O meu esforço é para isso.
Levanto todo dia para isso. Neemias está ensinando exatamente isso. Como esses impactos devem realinhar a nossa forma de ver, de pensar, por causa de um objetivo concluído. Objetivos concluídos, eles podem diretamente impactar na nossa vida cotidiana. Quer ver um exemplo bem simples também? O crente, ele passa um bom tempo da sua vida orando: Senhor, me abençoa para eu ter um carro. Deus abençoou dele ter um carro. Isso tem impacto, pelo amor de Deus. Uma vez eu vi não é nem um rapaz, um homem já, orou a Deus por um carro, Deus deu um carro para ele, abençoou dele ter um carro. O que ele fez com o carro? Ele guardou o carro. O carro ficava só na garagem. Se ele precisasse fazer alguma coisa, ele ia de ônibus. Olha a cabeça de um cidadão desse. Isso é sério, irmãos. Não entendeu o que significa concluir com objetivos. Por baixo, Deus te abençoou com um carro. A primeira coisa que você vai fazer, você vai ganhar 1 hora de sono a mais por dia. Já começa por aí. Você não vai ter que levantar cedo para ir trabalhar, como se levanta normalmente. Pelo menos você tem 1 hora mais de sono. Vai ter menos estresse. Transporte público é uma bênção, mas cansa. Ninguém vem a querer, eu prefiro. Mentira. Você já consegue usufruir disso. Isso já tem um impacto diário na sua vida. Com o carro agora você consegue se responsabilizar por compromissos que antes você nem pegava, você não tinha mobilidade. Agora eu tenho, eu consigo, deixa comigo, eu faço, eu vou. Eu consigo. Pelo amor de Deus, se os objetivos que você tem na sua vida não causarem impactos, você perdeu tempo, você perdeu vida. E é justamente isso que Neemias não está deixando acontecer. Os muros estão prontos. E agora, o que a gente faz? Nada? Festa? Oba-oba? Não! Todo o objetivo concluído, isso aqui eu não quero te desanimar, mas eu preciso ser verdadeiro. Todos os objetivos concluídos não lhe trarão descanso. Lhe trarão mais trabalho. Isso não é ruim. Isso é a lei da vida. Não confundam conforto com descanso. Objetivos alcançados podem te trazer conforto. Maravilha, mas não descanso. Pergunta para quem tem piscina em casa, se ele usa piscina todo final de semana. Ele tem conforto, mas ele não tem descanso. Pergunta para quem tem banheira na suíte. Você usa todo dia? Fala, coloquei, paguei uma nota, não uso. Quando eu penso, já desanimou. Já tenho coisa para fazer. Sabe por quê? Porque isso não é ruim, o que eu estou falando não é ruim. O que eu estou dizendo é o ciclo da vida. O muro terminou, o que eu faço? Todo mundo vai ser distribuído para as devidas funções, o trabalho continua. Objetivos concluídos podem afetar diretamente o nosso estado civil. Não vou casar agora. Terminando algo que eu preciso, eu caso. Você terminou, você casa. Tem impacto direto. Muda tudo. Porque assim precisa ser entendido por nós. Neemias, ele consegue restaurar todo o muro de uma cidade. É um muro enorme, dando volta em todo Israel. Todos estão envolvidos. Termina-se isso. O impacto é direto. A proteção, uma cidade fortificada, mas no dia de amanhã, o que os outros fazem? E precisa realinhar a nossa vida, realinhar nosso trabalho, porque houve um impacto direto, e nesse impacto direto, nós precisamos reestruturar a nossa vida. É o que ele está fazendo. Objetivos concluídos, trabalhos realinhados, trabalhos reajustados. E isso está certinho, em nenhum momento ele baixou a guarda. Eu conheço muita gente, eu não estou falando que é pecado. Pecado é quebrar ou transgredir a lei de Deus. Não é pecado, é perigoso. Que dizem assim, eu estou no meu objetivo, eu concluí. Aí chega no final do ano, ele diz assim, só que o ano que vem eu não aguento, eu vou tirar um ano sabático. Já era, não volta mais. Você tem que ter muita força para voltar, nada o impede.
a não ser seu domínio próprio. É muito difícil. Você perdeu o foco. Você quis descansar na hora que não podia. É dessa forma. Já parou para imaginar se... Eu vou entrar num assunto aqui que agora tem gente que vai ficar bravo comigo. Se nesses tempos de construção do muro tivesse tanto feriado em Israel como tem no Brasil, quando que estava terminado esse muro? O povo desanima. Fala, não volto não. Deus é livre. Já tá, se eu estou no foco de levantar tijolo, não está doendo nada. Eu parei 2 dias, está doendo tudo. Não volto. É que a gente pensa que tudo é espiritual e não é. Neemias está ensinando exatamente isso. E esse é um foco importantíssimo para a nossa compreensão. A maneira como ele olha, fazendo com que a gente venha a entender que sim, os objetivos precisam ser concluídos, mas uma vez que esses objetivos são concluídos, eles terão um impacto direto sobre nós, sobre a sociedade, sobre o indivíduo, e nesses impactos nós precisamos realinhar os nossos trabalhos. É o que ele está fazendo. Há muita coisa para ser feita ainda. Antes, era só o muro. Agora, o culto, a confissão de pecados, a festa dos tabernáculos, o censo, a aliança para que se não peque novamente, a festa de dedicação dos muros, era só o muro. Olha quanta coisa agora virou. Olha quanta coisa. É assim que funciona. Entendem, irmãos? Segundo lugar, vamos ler o versículo de número 2. Então, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, agora ele vai agir, Neemias, nomeei Hanani, meu irmão, e Hananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Hananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que a muitos outros. Em segundo lugar, ele irá dar cargos de liderança às pessoas capacitadas, tementes e confiáveis. Capacitadas, tementes a Deus e confiáveis. Ele sabe que é loucura, uma vez que toda a cidade está pronta, todas as coisas estão, ou teoricamente estão funcionando, porque tem mais essa. Toda a conclusão de um objetivo, ele traz um impacto. Isso sobre a vida do indivíduo, do ser, seja em sociedade ou na sua individualidade. Mas quando a gente olha para o objetivo em si, tem um outro ponto. O objetivo ele tem que ser funcional. Traz um impacto sobre o ser, mas o objetivo por si só tem que ser funcional. Se nós temos objetivos que não são funcionais, irmãos, em nome de Jesus, isso é perda de tempo. Isso é perda de tempo. Não tem porquê. Qual é o seu objetivo? Tal coisa. Meu, isso não tem valia nenhuma. Para com isso. Deixa eu contar uma coisa. A gente já ouviu muita coisa sendo pastor. Flávia, minha testemunha. Uma vez, não foi aqui, graças a Deus. A gente foi numa escola bíblica dominical e a gente estava sentado e ouvindo o professor e já estava... Aliás, era uma época parecida com essa do ano, iria já virar o ano, e uma das perguntas do professor é: qual é o seu objetivo para o próximo ano? E uma das pessoas falou o seguinte, falou sério, tá? O meu objetivo para o próximo ano é dormir muito. E todo mundo deu risada, eu não consegui dar risada. Falei, mais uma alma perdida. Mais um ser humano estragado. Triste, né? Parece que é pesada a maneira como eu falo, mas é verdade. Mais alguém que vai dar trabalho quando ficar, com todo respeito, um pouco mais idoso. Por quê? Não conquistou nada, não fez nada e vai sobrar para alguém cuidar. Nossa, pastor, que coisa fria. Não é fria não, irmãos. Pessoa jovem, nova, tinha que estar arregaçando a manga. Não tem objetivo de dormir. O que é isso? Você pergunta, que hora que você levanta? 10 horas da manhã. 10 horas da manhã não é horário para ninguém levantar não, irmãos. As escrituras nos ensinam que homens de Deus, inclusive os animais, acordam pela manhã. Tem um dia inteiro para ser conquistado. Salmo 115 diz uma palavra seríssima. Os céus
são os céus de Deus, ou os céus do Senhor, mas a terra, Deus deu aos filhos dos homens. Ele não está falando que ele deu a terra aos crentes. Aos filhos dos homens, corra atrás. Sim, nas grandes empresas, vai competir o melhor, seja crente ou ímpio. Os melhores cargos, as melhores funções, está competindo os melhores. Os céus é do Senhor, mas a terra, Deus deu aos filhos dos homens. Corra atrás. Se desenvolva. Cresça. Quero dormir. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ele entende, então, a necessidade da capacidade, a capacidade de serem pessoas tementes a Deus e confiáveis. E a primeira pessoa que ele cita no texto é Hanani, seu irmão. E depois ele vai citar Hananias. E Hananias é o único que no versículo 2 tem informações sobre ele. Mas não há informações sobre o seu irmão. Por que não há informações sobre o seu irmão no texto? Porque o livro de Neemias já falou de Hanani. Nós já conhecemos ele, lá do capítulo 1. Aliás, Hanani, ele entende, pelo seu próprio irmão, Neemias, ele já confessa isso, que Hanani é um homem temente a Deus e confiável. E por isso ele vai dar a liderança. Todavia, não é somente por esse motivo que Neemias vai colocar seu irmão biológico num título de liderança, numa posição de liderança. Hanani, de fato, vai se mostrar competente para isso. Voltem, por favor, no capítulo de número 1 do livro de Neemias, e ele já se apresenta logo no versículo 2. Aliás, as Escrituras nos apresentam Hanani no versículo de número 2. Mas eu quero ler novamente com os irmãos, versículo de número 1 e 2 de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Hacalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, isso aqui é importante, na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E agora, a partir do versículo 3, nós não precisamos ler, mas Hanani vai dizer a situação terrível em que se encontrava tanto a cidade de Jerusalém, a nação de Israel e a miséria dos judeus. Ele vai trazer essa informação. Num primeiro momento, quando nós fizemos a exposição do capítulo 1, o meu foco era Neemias. Mas agora eu quero focar em Hanani. Hanani, ele tinha saído da Babilônia e voltado para Jerusalém, na segunda leva de judeus, isso é, com o pessoal de Esdras. Ele foi primeiro do que o seu irmão. Ele caminha por muitos dias, muitos quilômetros, e ele chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, já tem a primeira caravana, a de Zorobabel. A cidade está completamente desolada, destruída, sem economia, os irmãos se lembram disso. Precisava ser reestruturada por inteiro. A miséria em que o povo judeu da primeira leva e agora se juntando com a segunda leva de Esdras era terrível. Imediatamente, Hanani vê o que está acontecendo. Ele sabe onde está seu irmão Neemias. E ele volta para falar com seu irmão. A distância para a cidadela de Suzã, que era a casa de inverno do rei da Pérsia, onde o seu irmão trabalhava para o rei da Pérsia. Pérsia é sempre calor. Ele saía de onde estava e ia para essa casa para curtir o verão, enquanto o seu povo ficava no inverno. É um inverno extremamente rigoroso. E ele estava ali, então, na cidadela de Suzã. A distância de Israel para Suzã é entre 1.400 a 1.500 quilômetros. Nós estamos falando de um período de pelo menos entre 600 e 500 anos antes de Cristo. Se 1.400, 1.500 quilômetros é bastante hoje, imagina naquela época. As estradas não eram planas, não eram das melhores.
Aliás, as estradas eram só rasgos na geografia. O calor era causticante. Os perigos de salteadores, isso é, de ladrões, perigos de assassinos e principalmente de animais selvagens. A Bíblia chama esses animais de bestas feras. Era um perigo. Na melhor das hipóteses, nós não temos essa informação bíblica, na melhor das hipóteses, ele voltou montado a cavalo durante toda a jornada. Nós não temos essa informação. Na melhor das hipóteses. Não ache que é fácil para um animal caminhar, galopar 1.400 e 1.500 quilômetros. Isso também judia. Muitas paradas, muita água, muita comida para o animal. E ele chega. E ele chega para falar da situação do povo de Deus para o seu irmão. Qual é o contexto em que ele chega também? Político. O contexto em que ele chega, aqui no capítulo 1 de Neemias, para falar com o seu irmão, é exatamente o contexto de Esdras, capítulo 4, onde os inimigos, os opositores do povo de Deus, Tatenai, Setar-Bozenai, os irmãos se lembram deles, esses inimigos já estavam falando na orelha do rei o tempo todo, de tal maneira que no capítulo 4, a partir do versículo 21, o rei traz um decreto: a reconstrução do templo deve ser parada imediatamente. Imediatamente. Quem é Hanani? É um homem de Deus que não poupou a sua vida, colocou o reino de Deus à frente, voltou por 1.400 a 1.500 quilômetros no deserto, no perigo de assalto, de morte, de ser comido e devorado por animais, no sol causticante e no momento em que a oposição estava no seu limite, no momento em que mais o povo de Deus precisou, Hanani estava agindo. No momento em que o templo de Deus tinha sido parado, Hanani estava lá. Isso não mostra apenas caráter, isso mostra competência, porque foi por causa dele que Neemias foi até Israel. Entende por que o irmão dele coloca ele como líder? Porque é alguém competente, temente e confiável. Isso é extremamente sério. Parece que o texto não está falando nada disso, está falando exatamente disso. Por que é que eu vou colocar meu irmão como um dos líderes sobre toda a nação? Eu sei quem ele é. Mas principalmente, eu sei o que ele fez. Há obras aos seus pés. As suas mãos estão sujas com o reino de Deus. Há trabalho em que só ele realizou. E depois o texto continua citando, e agora sim cita, que ele também chama e coloca sobre Israel Hananias. E agora sim, no versículo 2, como não se tinha citado sobre ele ainda, a Bíblia cita a respeito dele, dizendo que Hananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que a muitos outros. Características necessárias para pessoas estarem na liderança do povo de Deus. Características necessárias, aliás, para uma liderança abençoada pelo próprio Deus. Ele é fiel. O que é isso? É alguém que tem convicções a respeito de Deus. Isso é ser fiel. Hananias não era qualquer um, ele tinha convicções, ele tinha certezas firmadas, posições firmadas. Ser fiel significa que era alguém constante diante de Deus. Ele é constante. Não é aquele crente que sim, precisa melhorar diante de Deus, onde na segunda-feira ele está cheio do Espírito Santo, na terça ele está dando a mão para o diabo, na quarta ele volta a ser cheio do Espírito Santo, na quinta ele está junto com o falso profeta. É um sobe e desce, é uma inconstância espiritual. Numa semana ele é totalmente confiável, seguro, pode contar comigo, se é comigo, na outra semana nem aparece, some, não avisa,
dá as costas. Ser fiel a alguém constante. Ser fiel não é apenas ser firme e constante. Ser fiel é ser alguém perseverante. Sabe o que é ser perseverante? Eu sei aonde eu quero chegar e nada vai me tirar disso. Ele persevera. Tá sol? Ele tem o mesmo objetivo. É dia de chuva? Ele tem o mesmo objetivo. Tá calor? Ele tem um objetivo. Tá frio? Ele tem esse objetivo. As coisas estão indo bem? Glória a Deus, eu tenho esse objetivo. As coisas estão difíceis? Glória a Deus, eu ainda tenho esse objetivo. Os obstáculos não o atrapalham. Neemias precisava de um homem desse na liderança de Jerusalém. Fiel, e o segundo é que ele é temente a Deus. O que é ser temente a Deus? É ter uma reverência santa por quem Deus é. É uma reverência santa. Eu sei quem é Deus, eu sei quem eu sou, e eu sei como deve ser a minha tratativa para com Ele. Ele é Senhor, Rei e Salvador. A Ele eu me ajoelho, a Ele eu obedeço, e sei que a última palavra que deve ser obedecida é a palavra dEle sobre a minha vida. Isso é temor a Deus. Nós também precisamos de pessoas assim do nosso lado. Pessoas que são competentes, fiéis, pessoas que, se necessário for, andam 1.500, 1.400 quilômetros no deserto, no calor, sem reclamar, está com a gente, está do nosso lado, nos ajuda. Às vezes fala a verdade, mas está do nosso lado, caminhando conosco. Se precisar puxar a orelha, puxa. Fala real, como diz os jovens, mas está conosco. Está conosco, é fiel. É alguém que não irá, no meio da jornada, desanimar, como Marcos desanimou quando Paulo precisou. Pessoas que são fiéis a Deus e que há temor de Deus nos seus corações, como Hananias. Hanani e Hananias são exemplos para as pessoas que nós devemos chamar para caminhar do nosso lado, que nós podemos confiar, que nós podemos agir juntos, planejar. Irmãos, isso não é somente no contexto eclesiástico, isso é lição para a vida. Isso é lição para a vida. Não é somente no contexto eclesiástico, mas em todas as áreas da nossa vida. É de extrema importância a maneira como ele trabalha, como Neemias está trabalhando esses pontos. Versículo 3, terceiro lugar. Ele lhes disse, ele vai chamar então Hananias e Hanani, e vai dizer o seguinte: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. Em terceiro lugar, objetivo concluído, novas decisões e novos formatos de trabalho. Capítulo 5 e capítulo 6. As portas estão sendo ainda confeccionadas, feitas. Capítulo 6, as portas estão sendo assentadas. Capítulo 7, já funciona. Objetivo concluído. E aqui, Neemias vai trazer 3 novos efetivos de trabalho. 3 novos efetivos de trabalho. Primeiro efetivo: as portas só poderão ser abertas, os portões de Israel só poderão ser abertas quando o sol surgir e aquecer, e ainda na parte da tarde, enquanto os guardas estiverem lá, devem ser fechadas. Devem ser fechadas. As portas abertas somente quando o sol aparecer e que aqueça, o que não é muito difícil, a gente está falando de Oriente Médio.
O sol surgiu, está quente. Então ele está falando, pela manhã se abre. À tarde, fecha-se na presença dos guardas. É uma decisão que até então, quando eles chegaram em Israel, não tinha por que tomar, nem existia portas, nem muros. Mudou tudo, formato de trabalho. É um efetivo novo de trabalho. E por que ele diz isso? Porque não adianta ter muro reconstruído e não cuidar das portas. É pelas portas que pessoas entram e saem. É pelas portas que as pessoas trazem as coisas para Israel e levam as coisas de Israel. É pelas portas que se há controle da cidade, do que está acontecendo. É pelas portas. E aqui eu quero fazer duas considerações a respeito das portas. A primeira delas é uma consideração teológica. Nós, como povo de Deus, precisamos cuidar das portas da igreja. Prestem bem atenção no que eu vou falar. A igreja de Jesus aceita todos, mas não aceita tudo. Na igreja de Jesus há regras, há doutrinas, há princípios. Nós vamos amar a todos que entram aqui, mas seremos resistentes com todos que ao entrarem quererem mudar aquilo que já foi anteriormente decidido pela palavra de Deus. Vai encontrar sim resistência por parte da igreja. Todos aqueles que entrarem no meio da comunidade cristã, defendendo qualquer tipo de pecaminosidade, de imoralidade, defendendo o amor como crivo de tudo. Não, Cristo é o crivo, não é o amor. Cristo está acima do amor. E o amor ensinado por Jesus não é um amor que transgride a lei de Deus. Se vir com papo furado, querendo falar que nós devemos amar aquilo que a Bíblia fala para nos odiar, vai encontrar resistência. Nós estamos abertos a todos, mas não estamos abertos a tudo. Qualquer tipo de alteração de pontos fundamentais da fé que alguém quiser trazer para o reino de Deus, encontrará sim, porque nós somos aqueles que olhamos para a porta do reino, para a porta da igreja. Mas esses são aqueles que são mais notórios, mas cuidado com aqueles que são sutis. Cuidado com aqueles que se apresentam como homens de Deus, mas não são pastores, são coachings. E aqui chegou o momento de eu poder explicar. Agora eu estou no contexto. Pastor, são homens chamados, de acordo com Paulo, chamados servos de Deus, chamados para o pastorado e separados para o evangelho de Deus. Coachings são homens treinados, corporativos, especializados em desenvolvimento humano, especializados em resultados exclusivos, em formar pessoas capacitadas de alta performance. Nada tem a ver com o evangelho. Nada tem a ver com o evangelho. Nós não temos absolutamente nada contra os coachings, desde que eles sejam corporativos e hajam no meio e em seu meio. Eu sou um coaching de carreira, não tem problema nenhum, meu querido, Deus te abençoe. Se for bom, quem sabe não posso sentar e aprender com você. É um coaching em gestão, perfeito, não tem problema nenhum, maravilha. Sou um coaching em desenvolvimento pessoal, perfeito, não tem problema nenhum. Sou um coaching que falo à igreja e subo aos púlpitos, cai fora. Aqui não. Aqui não. Não é lugar para você. Não é lugar para você. Coachings, ainda que eles não estejam pregando, até então, que eu consiga imaginar, nada de pecaminoso, uma vez que eles estão olhando numa perspectiva corporativa, numa perspectiva de gestão, numa perspectiva de liderança, numa perspectiva de comportamento. A partir do momento que alguém se diz coach querendo usar a fé, devem ser banidos da igreja.
Isso é sério, irmãos. Porque o coaching não irá pregar todo o conselho de Deus para vocês. O coaching não está preocupado em falar de pecado, arrependimento, justificação, adoção, salvação só por meio de Cristo, transformação, se revestir em Cristo. Eles estão preocupados em fazer de você um ser humano com resultados extraordinários. Profissionais de alto rendimento e alta performance. Tem lugar para isso no mundo, mas não é na igreja. E eu quero dizer isso de uma única vez. Se estes não pregarem Cristo a vocês, da maneira como está nas Sagradas Escrituras, vocês vão para o inferno, mesmo com resultados extraordinários. Precisamos olhar as portas do reino de Deus. Segunda observação, não é agora uma questão teológica, mas pessoal. Observem as portas da sua vida. Cuidado com quem entra e sai da tua vida. Tenham cuidado com isso. Há pessoas que não são pessoas do bem, irmãos. Há pessoas que só querem se aproveitar de você. Há pessoas que elas não podem ver um raio de sol sobre a sua vida. Elas querem entrar para trazer a mais profunda tristeza. Sugar a sua energia. Sugar o seu dinheiro. Sugar a sua família. Sugar a sua fé. Você se cansa de ser crente por causa de determinadas pessoas. Cuidado com isso. Tenho aprendido, cuide da sua vida emocional, da sua vida espiritual, cuide da sua vida física. Cuidado com quem entra e sai da sua vida. Cuidado com quem você compartilha. Cuidado com quem você anda. Mas pastor, como eu devo fazer? Por incrível que pareça, é bem simples. É bem simples mesmo. Essas pessoas que andam com você comunicam Cristo diariamente. Elas amam a Jesus. Elas são exemplos para você do que é ser um cristão. Ou ainda que ela possa não ser o maior exemplo de cristianismo na sua vida, você vê que diariamente ela luta para ser um cristão melhor. Porque ela ama Cristo, ela chora pelo pecado dela. Ela ama o reino de Deus, ela ama a igreja. Ou ela só quer secularizar a tua vida o tempo todo. Tudo é secular. Tudo pode. Nada tem problema. Precisamos olhar as portas da nossa vida. Ele continua ainda no versículo 3 dizendo, na metade do verso 3, que se fechem as portas e se tranquem, né? Aí ele vai dizer, em segundo lugar, segundo efetivo, ponham-se guarda dos moradores de Jerusalém. Fechou-se as portas de Jerusalém? Fechou. Coloca sentinelas nos muros. Com qual objetivo? Guardar o povo de Deus. Num primeiro momento, nós olhamos para as portas do reino, olhamos para as portas da nossa vida, mas uma vez que isso está muito bem estabelecido, e agora? Agora a gente cuida dos outros. Cuidamos de nós mesmos. Agora a gente cuida do povo de Deus. Olhamos por eles. Oramos por eles. Estendemos as mãos a eles. Porque o povo de Deus é carente de ajuda diariamente. Se tem um povo sofrido nesse mundo, é o povo de Deus. E a gente se ajuda, a gente se ama. A gente ora, a gente manda uma mensagem, a gente vai até lá. A gente só não pode carregar. E isso já não é função do cristianismo. Mas ir até lá, a gente vai. Depois é com o Espírito. Porque a gente está guardando o povo de Deus. É a ordem de Neemias ao povo.
Terceiro lugar, mas aonde esse pessoal vai estar de sentinela no muro, guardando o povo de Deus? Cada um defronte a sua casa. É para facilitar, não é para prejudicar e dificultar a vida de ninguém. Vão ficar de sentinelas no muro. Mas aonde eles vão? Onde vai ser o posto de trabalho? Eles têm que estar na frente da casa deles. É só eles olharem para trás e eles verem a porta da casa deles. Porque a gente cuida de nós, cuidamos do reino, mas devemos cuidar da nossa família. Devemos velar pela nossa família. Velar é estar acordado, atentos, cuidadosos pela nossa família. Porque grandes são as tribulações, as angústias e as ameaças demoníacas para destruir aquilo que há de mais sagrado para nós nessa terra, que é a nossa família. Grandes são. Então, cada um de frente da sua família, se alguém perceber alguma coisa, já pode descer com a espada e realizar a justiça. Nesse texto é isso que ele está dizendo, irmão. É evidente que fazemos isso de uma forma diferente hoje, mas nós precisamos cuidar da nossa família. Nós precisamos entender esse conceito e como isso é sério. Cada um defronte da sua casa, cuidando da família, porque é algo extremamente íntimo. Aliás, em Gênesis, no capítulo 2, quando é narrado a criação do homem e da mulher, é dito-nos a informação em Gênesis, que ambos, homem e mulher, Adão e Eva, estavam nus no jardim. Sim, é verdade. Se referindo, num primeiro momento, que eles estavam ausentes de roupas. Eles estavam nus, um olhava para o outro. Eram devidamente casados, Deus fez Eva exatamente para Adão, não era mais para ninguém. Então eles se deliciavam no prazer marital, conjugal. Não tem problema nenhum com isso. O que às vezes a gente não entende é que a nudez descrita em Gênesis, eu sempre vivo prometendo, né? Um dia a gente vai expor Gênesis. Mas que a nudez de Gênesis capítulo 2 não era somente uma nudez de ausência de roupas. A nudez, tanto de Adão como de Eva, era também uma nudez emocional e uma nudez espiritual. Na nudez emocional significa que ambos estavam nus emocionalmente, um diante do outro. Um conseguia enxergar a fragilidade do outro emocional. Eles se abriam, se conversavam, evidente que não havia a mancha do pecado ainda. Mas o fato de não haver pecado não significa que não possa haver alguma coisa que me incomoda. Nem tudo que me incomoda é pecado. E às vezes existe uma fragilidade, uma fraqueza, uma rasura emocional, uma tristeza. E eles conversavam um com o outro. O cônjuge sempre ouvia o outro, auxiliava o outro, porque a nudez também era emocional, eles eram como um livro aberto um diante do outro, eles compartilhavam de seus sentimentos. E também eles estavam nus espiritualmente. Óbvio que não era o caso, porque era pré-queda, era antes da queda, mas trazendo para uma realidade de aplicação para nós, eles estavam nus o suficientes espiritualmente um diante do outro para dizer: olha, eu preciso falar com você hoje. É mesmo? O que você precisa falar comigo, Adão? É que eu não estou bem na minha fé. Faz alguns dias que eu tenho sentido aquilo que nós chamamos, no verbete, de crente. Estou frio. Em outras palavras, eu estou apático ao Evangelho. Parece que eu já não sinto mais aquela vontade. Ou então, o contrário é verdade. Olha, Eva, deixa eu te falar uma coisa, nessa última semana eu tenho vivido os melhores momentos com Deus que eu já vivi na minha vida,
E o meu desejo é que você me acompanhe nisso. Me acompanhe nisso, ore junto comigo. Eu quero que Deus se revele a você como Ele tem se revelado a mim. Leia comigo as Escrituras. Eles eram abertos, nus, um diante do outro, porque é família. Os filhos, guardadas as devidas proporções daquilo que pertence somente ao casal, mas os filhos também precisam encontrar nos pais a possibilidade de se desnudarem diante dos pais, confiarem nos pais e falar a verdade. Olha, eu sei o que a igreja ensina, eu sei o que a Bíblia fala, mas confesso que meu coração está tendendo para outra coisa. Estou amando algo que eu sei que vocês acham que é pecado. Olha, eu não acho não, a Bíblia fala, mas vamos conversar sobre isso. Vamos orar até que a graça de Jesus caia sobre você e recaia sobre você. Porque Jesus vem com graça sobre você. Porque nós cremos num Deus amoroso que não deixa os seus filhos se perderem. Em outras palavras, o que é que Neemias está nos ensinando aqui que nós precisamos ser? Não está falando de papel de marido, mulher, de filhos, ele só está dizendo que nós precisamos ser o porto seguro um do outro. Por isso, cada um de frente da sua casa. De frente da sua casa. E por último, em quarto lugar, e eu achando que eu ia terminar cedo, né? Versículo 4 diz, olha que lindo, a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Em quarto lugar, não sofra sozinho. Não sofra. É interessante a perspectiva de Neemias, quando ele diz assim, a cidade era espaçosa e grande. Em primeiro lugar, a cidade sempre foi do mesmo tamanho. Quando eles voltaram, a cidade não tinha crescido. Pelo contrário, a cidade estava destruída. A cidade estava destruída, sempre foi daquele tamanho. A cidade era grande. Não. Sabe por que ele está falando isso? Falar que a cidade de Israel era uma cidade espaçosa e grande é na perspectiva de quando uma pessoa só está fazendo tudo. Era ele. Até então era ele. É lógico. Ficou grande mesmo. Ele diz o seguinte, mas havia pouca gente nela. Como pouca gente, meu querido? As 3 caravanas já voltou, não tem mais ninguém para voltar. Não tem mais ninguém para voltar. Já veio o povo de Zorobabel, já veio o povo de Esdras, já veio o povo de Neemias. Você está falando que tem pouca gente nela? Está todo mundo aqui. A diferença é com a Jerusalém passada, antes do exílio. A Jerusalém passada, numa fórmula matemática muito simples, tinha a mesma quantidade de pessoas. A diferença é que antes do exílio todo mundo sabia o que fazer. Agora é um bando de gente nova chegando que era escravo e não sabe o que fazer. Ainda que tenha muitas pessoas, está vazia ainda a cidade. Não é todos que estão trabalhando, não é todos que estão fazendo algo, não é todos que estão produzindo. É uma questão de perspectiva do momento. Ele nos ensina a respeito disso. A cidade não aumentou um palmo na sua geografia, e o povo que voltou, já voltou todo, não está vazia coisa nenhuma, Neemias. A questão é a perspectiva do momento. E qual é a perspectiva do momento? Eu preciso de pessoas nos lugares certos e nos momentos certos. Então a gente não precisa sofrer sozinho. É mais ou menos assim. Eu, como pastor da igreja, preciso das pessoas. Se for naquilo que tange a pregação, pastor Maurício, me socorre. O pastor Maurício é um batuta. Me ajuda. E muito. Mas se for uma questão da igreja social, eu não falo com o pastor Maurício. Diáconos, pessoas certas para responsabilidades certas. Me ajudem com isso, preciso que eles façam isso. Se for uma questão predial, vou para o grupo de manutenção. Rodão, me ajuda aí, meu irmão. Dá um jeito, a gente precisa agilizar isso aí. Se for alguma questão de comunicação digital, vou para o grupo de comunicação. Olha, eu preciso disso. Quanto que vocês fazem? Quanto vocês liberam? Precisamos falar com as pessoas certas, de acordo com as necessidades certas. Não adianta, com todo respeito, tá, irmãos? Estou falando isso porque eu conheço o pastor Maurício.
falar para ele, pastor, eu preciso de uma questão aí de comunicação digital, eu travo o homem. Eu não gosto de entrar nem no Instagram, quanto mais fazer alguma coisa. Eu travo ele. Acabei com o dia dele. Vai ficar o dia inteiro pensando, como que eu vou ajudar o pastor Rodolfo nisso aí? Não sei fazer isso. Não é que ele não quer. Não é a área dele. Não é a área dele. Imagina eu pergunto para algum irmão simples da recepção, irmão, domingo eu não vou, prega para mim. Acabou com a semana dele. Não consegue nem dormir. O que Neemias está falando é, tem muito trabalho a ser feito. Muitas coisas precisam ser colocadas no lugar. A cidade ainda é meio que fantasma, ainda que estejam todos aqui. Eu preciso de vocês. E vocês precisam de mim. Isso é o corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé?